Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Chegamos à nossa aula de número 2 do nosso curso super intensivo MDB 2025. Quem não assistiu à aula número 1, fique atento, já está lá na nossa plataforma, temos a aula número 1, temos já os PDFs de leituras que são importantes também nessa reta final, e também a lista de exercício que eu enviei diretamente no WhatsApp dos alunos que fazem parte desse curso, tá? Vocês vão perceber que a lista de exercício, eu monto ela de acordo com o nosso encontro. Então, fica até um pouco repetitivo ali, mas, por exemplo, na nossa primeira aula, nós abordamos uma questão muito importante nesse momento, que é a questão da morte dos corais. E também, né, abordado de maneira recorrente nos últimos anos aí, e que pode aparecer nesse ano de 2025, 2026, tá? E aí eu fiz aqui uma pesquisa, né, nos filtros que eu tenho de questões do Brasil inteiro, o que nós já tivemos de maneira recente que apareceu. Então, acho que só das questões envolvendo o branqueamento dos corais, deu ali, acho que 8, 9 questões sobre esse assunto. Então, assim, é uma ideia da gente, né, verificar que esse assunto ele pode ser cobrado de várias formas, deixar vocês bem preparados realmente nessa temática importante. Mas vamos lá, então, nossa segunda aula, a gente vai dar sequência ainda falando de ecologia. Tá? Então, nesse momento, né, a gente terminou ali a última aula, dentro do assunto ecologia, e a gente vai dar sequência falando do derramamento de petróleo, também chamado de maré negra, tá? Então, vamos lá. Quem está aqui comigo ao vivo, fique à vontade em interagir comigo, seja por câmera, por áudio, né? Se não quiser ligar a câmera, também fique à vontade, né? Eu deixo os alunos bem à vontade, porque às vezes, vocês vão ver o fundo do meu estúdio aqui, ele às vezes está um pouco bagunçado, então eu deixo ele meio, né, desfocado o fundo. E às vezes o aluno está em casa, né? Está no quarto, sei lá onde, e aí às vezes ligar a câmera pode, né, não ser assim tão interessante. E então deixo vocês bem à vontade, né, interagir comigo da forma que ficar melhor aí para vocês, tá bom? E quem vai assistir essa aula gravada, o meu WhatsApp está disponível para vocês mandarem dúvidas também. Seguimos aqui então, minha gente, aula, né, número 2, super intensivo, lembrando que serão 3 encontros, né, semana que vem nós temos nossa terceira aula do super intensivo, e ainda, dentro dessa contratação, aí nós temos a parte do aulão de véspera, tá? Que a gente vai fazer daí na véspera mesmo ali, né? Eu vou informar vocês o horário que eu vou fazer essa aula ao vivo, e também vai ficar gravada, mas como é na reta final, é importante que quem vai assistir gravado, né, já se programe no máximo até sábado assistir essa aula, nem que seja numa velocidade mais acelerada, para vocês pegarem as últimas dicas de última hora ali, são as apostas que eu tenho para a prova de primeira fase da Federal, tá? Então, vamos lá, gente. Seguimos aqui. O último derramamento de petróleo que nós tivemos de maneira significativa no Brasil foi em 2019. Esse é um assunto que, no momento atual, ele não está em evidência. Pode aparecer, Giovanni? Pode, menos provável, até porque nós não temos, assim, tão recente, né? Tipo 2022, 2023, 2024, uma situação de derramamento de óleo, derramamento de petróleo, tá? E toda vez que você tem um derramamento de petróleo, a gente tem a parte química envolvendo aqui. Então, quando isso vai lá para a prova de ciências da natureza do Enem, o Enem pode misturar a química junto com a biologia, né? Ou seja, vamos lembrar que o óleo, ele tem uma densidade menor, né? Ali, então, pense na densidade como o peso, né? Então, se o óleo tem uma densidade menor, né, teoricamente, se você associar com o peso, ele tende a ficar mais na superfície. E quando você tem a mancha de óleo na superfície da água, você vai lembrar que o pasto marinho é o fitoplâncton. O fitoplâncton é o pasto marinho, é onde acontece a fotossíntese, a base da cadeia alimentar aquática. O que é o fitoplâncton? Fitoplâncton envolve a parte das algas que fazem fotossíntese. Você tem as algas,
que são protistas, e você tem as cianobactérias, que são moneras. Então, 2 reinos envolvendo a composição do fitoplâncton. As cianobactérias também fazem fotossíntese. Galera, fotossíntese, a gente está falando, então, da base da cadeia alimentar aquática. Se esse petróleo está cobrindo a lâmina d'água, a gente afeta diretamente a base da cadeia alimentar aquática. Olha o problema, o desequilíbrio que a gente traz nas cadeias, nas teias alimentares desse ecossistema. Mas não é só isso o problema, porque esse petróleo, esse óleo, ele também é tóxico. E ele pode, então, levar à morte de animais, né, a morte de seres vivos por intoxicação. E isso pode chegar no ser humano? É lógico que pode chegar no ser humano, por uma questão de magnificação trófica. Substâncias tóxicas, inclusive, que podem não ser degradadas, né, e isso envolve, então, a magnificação trófica, pode chegar até o ser humano a partir da alimentação. Quando a gente consome um peixe, por exemplo, que está contaminado com esse óleo, né, com essas substâncias tóxicas. Ok? Então, maré negra, derramamento de petróleo, é um assunto que pode aparecer no teu vestibular. Não é uma aposta de aulão de véspera. Vocês não vão ver eu falando de maré negra, né? É no aulão de véspera. Mas pode aparecer, tá? Como eu disse, essa temática, né? Ela é importante e a gente pode, inclusive, fazer um contexto aqui também com a parte lá, né, das aves, morte das aves, que é muito, né, destacado nas mídias quando a gente tem algum derramamento de petróleo. Quando a gente vê um derrame de petróleo, a gente vai observar biólogos, né, tentando salvar as aves aquáticas. O que acontece na ave, gente? Vamos lembrar que a ave, ela tem uma glândula, né, uma glândula que produz óleo, que fica perto da cloaca da ave. A ave não tem ânus, ela tem cloaca. Por que eu chamo de cloaca? A cloaca, na verdade, é um ânus, tá, gente? Só que é um ânus multiuso, ela não tem função só de final de sistema digestório. Ela tem conexão com a parte reprodutiva, porque a ave, a partir desse ânus, entre aspas, ela bota ovo, né? Então, você tem ali um ânus com mais funções do que simplesmente o final de digestão. E aí, nesse caso, a gente chama da cloaca. E do latim, a gente tem a palavra pígio. Pígio significa ânus, né? Então, você tem uma glândula chamada de glândula uropigial. Uropigial. O que é pigial? Pigial vem de ânus. E uro quer dizer cauda. Onde fica essa glândula? Ela fica do lado do ânus, ela fica na cauda da ave, tá? Então a gente chama de uropigial ou uropigiana, né? Essa glândula é uma glândula que produz o quê? Ela produz um lipídio. Ela produz um lipídio, ela produz uma cera. E você vai lembrar que cera são substâncias hidrofóbicas. Ela não tem ali, né, essa questão de afinidade pela água. O que acontece? A ave, ela esfrega o bico nessa glândula uropigial, o bico fica cheio de óleo, né, cheio de cera, cheio de lipídio, e ela esfrega, então, esse bico que está cheio de lipídio, cheio de óleo, cheio de cera ali, nas penas, para tornar essas penas impermeáveis. Por isso que se vê uma gaivota mergulhando e saindo sequinha. Por quê? Porque ela está cheia de cera, cheia de lipídio nas suas penas. E aí você tem ali a água, né? E esse lipídio que é hidrofóbico. Agora, quando essa ave mergulha no oceano, num ambiente aquático que tem óleo, aí você vai lembrar da química. Igual dissolve igual, semelhante dissolve semelhante. Se a ave já tem um lipídio, já tem uma cera na sua estrutura corporal, e a água também tem um óleo, tem o petróleo, ela acaba se encharcando de óleo. E aí, gente, ela pode morrer de frio e ela também não consegue voar, né? Porque a questão, né, das asas estarem encharcadas de óleo. Então, ela não voa e ela perde o seu potencial de homeotermia.
Porque as penas, embaixo das penas, a gente tem um colchão de ar. E o ar, agora envolvendo a física, o ar ele funciona como um excelente isolante térmico. Então imagine, né? Embaixo das penas, as aves armazenam ar. Quando ela se encharca, ela perde esse colchão de ar. E ela perde, né, capacidade de homeotermia. E ela pode, então, morrer de frio, né? Ali por uma questão de hipotermia. Por isso que a gente vê os biólogos ali, né? Quem vai salvar essas aves, enrolando ela em cobertores, em toalhas, para manter ela aquecida, né? Para que ela não sofra com a hipotermia. E aí, logo em seguida, leva essa ave para um laboratório, né? Onde eles vão fazer a higiene, tirando, então, esse óleo das penas das aves. Tá? Então, é um contexto que pode aparecer aí na prova de vocês, e você tem que estar atento, que é o derrame de petróleo, tá? Maré negra. Eu diria que, caso apareça o derramamento de petróleo, é mais provável que eles cobrem isso aqui de vocês, tá? O derramamento de petróleo, gente, ele é um impacto ambiental muito grave, né? Como nós comentamos aqui já. O que uma Petrobras da vida faz hoje? Que a Petrobras, né, uma empresa gigantesca com, né, aí um poder imenso fora do Brasil, inclusive, né, de abastecimento de combustível. E aí, quando acontece algum derramamento de alguma plataforma da Petrobras, hoje o que a Petrobras faz? Inicialmente, a primeira ação, né, no derrame de petróleo é colocar aquelas boias em volta, né, da mancha de óleo. O que as boias fazem, gente? As boias, elas também ficam boiando na superfície. E pelo fato delas ficarem boiando na superfície, ela vai impedir que essa mancha de óleo se espalhe pelo oceano. Então, se consegue restringir o espalhamento do óleo. Num segundo momento, ela pode utilizar uma bactéria denominada de Alcanivorax borcumensis. Essa bactéria, Alcanivorax borcumensis, é um ser vivo, né? Faz parte do reino Monera. E quando você usa uma bactéria que vai degradar esse óleo, o que a bactéria faz? Ela secreta emulsificantes que quebram a gota de óleo. Traduzindo, ela se alimenta desse óleo, formando uma película sobre a gota de óleo, né? Então você tem ali uma bactéria que vai degradar esse petróleo. Você está remediando o impacto ambiental usando vida. O nome disso, gente, é biorremediação. Eu estou remediando o impacto ambiental, por isso remediação. Mas como que você está remediando? Você está remediando com vida, bio é vida. Você está remediando usando um ser vivo. Então, o que é biorremediação? Esse, né, assunto pode aparecer no teu vestibular, porque ele entra na parte de... Cara, o que a gente faz quando tem o derramamento de petróleo? Caso aconteça, nós temos, né, a possibilidade de bactérias que vão degradar esse petróleo. Precisa decorar o nome científico da bactéria? Não. Mas é importante você saber que existe essa bactéria, Alcanivorax borcumensis. Tá? O nome científico não precisa decorar. Isso ele vai trazer no contexto para vocês. Tá? O que ele pode perguntar é, quando uma bactéria degrada esse impacto ambiental, como isso é denominado? Biorremediação. Tá? Beleza? Então, um assunto importante. O Iago traz uma pergunta aqui. Desculpa perguntar isso. No caso dos peixes, o petróleo gruda neles? Que nem tipo nas aves fica nas penas? Sim, Iago. Pode perguntar à vontade, tá? Esse óleo gruda no corpo deles. Mas o pior é grudar na região ali associado, né, às brânquias, que é onde ele sofre o processo de hematose, de trocas gasosas, de difusão. Hematose não, né? Difusão a nível... É tipo uma hematose, né, também. Mas a nível de brânquias, o processo de difusão que garante a respiração do animal. Então, além de ter o problema da intoxicação, caso ele sobreviva, tem o problema do risco de morte pelo fato de ele não conseguir respirar realmente. Porque as brânquias acabam ficando também cheias de óleo e isso dificulta o processo de difusão, tá? Então, temos essa questão da morte dos peixes, né? Não só dos peixes, como outros seres aquáticos, inclusive algas que estão abaixo dessa mancha de óleo, porque se a alga está
escondida embaixo da mancha de óleo, ela não tem acesso à radiação solar. Então, ela não faz fotossíntese e ela acaba morrendo. Agora, vamos pensar junto aqui. O que isso pode levar? Qual é a consequência do derramamento de petróleo? Podemos levar a uma eutrofização. Por quê? Quando você tem matéria orgânica morta, isso, gente, vai sofrer decomposição. E quando você tem a proliferação de agentes decompositores, isso vai levar a um consumo de oxigênio. Então, qual seria uma consequência ainda conectada com esse assunto? Tá? Nós temos a questão da eutrofização. Aqui, só para fixar esse assunto, então, você tem um poluente, que é associado a um impacto no ambiente, e nós temos aqui um micro-organismo, que no caso é a Alcanivorax borcumensis. Ela será usada para remediar esse impacto. E ela converte essa substância tóxica em substâncias que são menos tóxicas, como gás carbônico, a água, biomassa, sais minerais. Não é que ela faz uma faxina completa, ela acaba eliminando, a partir desse trabalho que ela faz, substâncias que são menos nocivas para o ambiente. Tá? Então, lembre-se disso, o que é biorremediação. Como eu disse, o derramamento de petróleo, ele pode ainda levar a uma consequência que é a eutrofização. A palavra eutrofização ela é meio difícil da gente traduzir, mas é possível traduzir. Vamos pegar a palavra ação. Ação está associado a agir, a fazer alguma coisa, né? Qual é a ação? A ação é verdadeira. Eu é verdadeiro. Então, é alguma ação realmente verdadeira que está acontecendo ali. E trofe. Trofe vem de trófos, do latim, que significa alimento. Então, o que é? Ação de alimentar verdadeiro. Gente, traduzindo, quando o ser humano ele joga no ambiente matéria orgânica, tipo esgoto não tratado, quando vai parar no ecossistema aquático, alguém vai se alimentar desse esgoto. Matéria orgânica, né? Quem se alimenta desse, né, esgoto? Bactérias decompositoras, vão degradar, né, esse esgoto, vão fazer a decomposição desse esgoto, dessas fezes que estão ali. Isso é matéria orgânica. E quanto mais matéria orgânica você tem no ambiente, né, então essa matéria orgânica é o que ele chama de alimento. Quem jogou esse alimento? Foi o ser humano, por exemplo, né? Porque a eutrofização ela também pode ser natural. Geralmente, né, é uma eutrofização antrópica, por ação humana. Mas tem a eutrofização que pode ser natural também, né? Às vezes o rio acaba ficando eutrofizado naturalmente. Mas basicamente é a ação de alimentar o rio, ação de alimentar o oceano. Que tipo de ação? Despejo de fertilizante, despejo de fezes, né, esgoto não tratado na água. Tudo começa, então, com o aumento dessa matéria orgânica na água. Quem vai fazer a festa com essa matéria orgânica são bactérias, gente. Decompositores aeróbicos. Quem são esses decompositores? São bactérias. E se há um decompositor aeróbico, se alimenta, né, dessa matéria orgânica, consumindo oxigênio. Então, você imagine, jogamos esgoto na água, jogamos fertilizantes na água. Essas bactérias decompositoras, elas se proliferam muito e acabam consumindo o oxigênio da água. Então, a gente diz que aumenta a DBO. Traduzindo, o que é DBO? Demanda bioquímica de oxigênio. A demanda bioquímica de oxigênio aumenta. Traduzindo, consumo de oxigênio aumenta. Se o consumo, que é essa demanda biológica de oxigênio, aumenta, diminui o oxigênio dissolvido na água. Gente, se o oxigênio dissolvido na água, ele diminui, os peixes, os organismos aquáticos que dependem dessa água oxigenada, acabam morrendo. Geralmente os peixes acabam morrendo porque eles são mais sensíveis a isso, né? Então a gente vê em noticiário imagens como essa daqui, imagens de peixes mortos. Agora pensa comigo, porque o processo aqui ele é cíclico. Se eu tenho peixe morrendo,
é mais matéria orgânica para sofrer decomposição. Só que se agora a água não tem tanto oxigênio, o que vai acontecer? Vai aumentar a população de bactérias anaeróbicas. Na verdade, são as mesmas bactérias. Uma vez que tem oxigênio, elas usam o oxigênio. Se não tem, elas fazem os processos anaeróbicos, processos fermentativos. E aí você vai dizer, professor, mas de onde que entra a alga nessa história? Porque eu aprendi que a eutrofização envolve uma proliferação de algas. Verdade. Tá vendo que a água tá verde aqui, ó? Por que a água tá verde? Não é que essa água virou uma água ecológica. Essa água tá verde demonstrando eutrofização. Essa água tá verde demonstrando o excesso de algas. Mas pensa comigo, gente, a alga faz fotossíntese. A alga não vai fazer festa com fezes. Mas o que acontece? Toda vez que você tem decomposição de matéria orgânica, você gera substâncias inorgânicas como sais minerais. E o aumento desses sais minerais faz com que as algas se proliferem. E essa floração, né, proliferação excessiva de algas é denominada de floração ou maré vermelha. A gente evita chamar de maré vermelha e sim chamar de floração, porque nem sempre a maré é vermelha. Depende qual tipo de alga está se proliferando. Se é uma alga pirrófita, né, que são os dinoflagelados, nós teremos como consequência a maré vermelha. Mas se são outros tipos de algas, tipo algas verdes, a gente pode ter então uma floração de algas verdes. Não necessariamente é uma maré vermelha, tá? Cuidado que quem causa maré vermelha não são algas vermelhas, são algas pirrófitas, que nós também chamamos de dinoflagelados. Algas vermelhas, que são as rodófitas, elas têm outras aplicações. Indústria de tinta, né, como uso de emulsificante nos alimentos, substância geleificante na indústria farmacêutica, né, como base para cultura biológica de laboratórios, lá que é o agar, né? Então o agar é obtido a partir de algas vermelhas, que são as rodófitas. E não são elas que causam a maré vermelha. Então veja, gente, você tem aqui a floração, né? Se aumenta a proliferação de algas, né, nós temos ali essa floração. E essa floração, então, faz com que você tenha ali uma superfície da água tomada, né, como se fosse uma nata nessa superfície de água com excesso de algas. E aí tudo que você tem abaixo, né, os seres aquáticos que estão ali também na superfície, mas abaixo dessa camada de floração, acaba não recebendo luz, diminui a incidência de luz na água, e aí você tem uma diminuição da fotossíntese dos seres que estão abaixo dessa lâmina d'água, tá? Então isso é eutrofização. Quando a gente, né, fala em ecologia, um assunto também que é sempre importante vocês entenderem é a questão de cadeias, teias alimentares, né? Então vamos só dar uma revisada rápida nesse assunto aqui. Cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? É uma sequência linear de fluxo de matéria e energia. Vou repetir. Cadeia alimentar envolve uma sequência linear de fluxo de matéria e energia. O produtor é a base. Quem se alimenta do produtor é o consumidor primário. Quem se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário. E aí vem o consumidor terciário, quaternário, de quarta ordem, etc. O produtor, como ele está na base, a gente diz que ele está no primeiro nível de alimento. Só que a gente não chama de primeiro nível de alimento, a gente chama de nível trófico, já que a palavra trófos, do latim, significa alimento. Então, o produtor, primeiro nível trófico. Consumidor primário, segundo nível trófico. Consumidor secundário, terceiro nível trófico. Então, cuidado, gente. É uma questão que eu sei que é muito básico isso daqui. Mas, às vezes, a gente erra a questão porque ele pergunta qual é o nível trófico, por exemplo, do sapo nessa cadeia alimentar. O nível trófico do sapo é o terceiro nível. Mas qual é a sua posição como consumidor? Ele é um consumidor de segunda ordem.
e está no terceiro nível trófico, tá? Importante lembrar que os fungos e as bactérias, que são os decompositores, não é obrigatório que a gente represente eles, já que fica subentendido que todo mundo vai, em algum momento, sofrer a decomposição. Então, não faz sentido falar qual é o nível trófico do fungo, da bactéria. Como ele atua em todos os níveis, não faz sentido a gente relacionar isso. Mas caso, em algum momento, você tenha que relacionar, é importante que a questão ela sinalize uma referência para vocês. Por exemplo, vamos supor, qual é o nível trófico dos decompositores quando eles estão decompondo um sapo, por exemplo? O decompositor, quando ele decompõe um sapo, ele está, né, no quarto nível trófico. Beleza? Mas aí a questão tem que me dar a referência. Quem está sendo decomposto? É um inseto? É a ave? É a planta? Ou é o sapo? Para eu poder afirmar, né? Como os decompositores, eles atuam em todos os níveis, é importante você ter a referência. O exercício me dê essa referência, tá? Então, cadeia alimentar é uma aposta, né, importante aí sempre. Um ciclo que você tem que dominar muito é o ciclo do nitrogênio. Eu preparei aqui um esqueminha bem simples, né, com várias informações, para que você vá vendo o ciclo do nitrogênio por partes. O nitrogênio atmosférico, ele compõe, né, dos gases da atmosfera, 78% da atmosfera é nitrogênio gás. Só que esse nitrogênio, ele é insolúvel. Então você respira nitrogênio. Mas da mesma forma que você respira nitrogênio, a gente elimina o nitrogênio que a gente respira. Então eu não consigo fixar nitrogênio a partir da minha respiração. Como que o nitrogênio chega no teu corpo, no meu corpo? A partir da alimentação. Por que eu preciso do nitrogênio? Por que qualquer ser vivo precisa de nitrogênio? Lá no seu DNA não tem as bases nitrogenadas? Sim. Então você não teria o DNA se você não tivesse nitrogênio. Lá na composição molecular, você não tem as proteínas, e na composição das proteínas você não tem os aminoácidos, que tem a sua porção amina, que tem nitrogênio, né? Então, se a gente não conseguisse absorver esse nitrogênio de alguma forma, a gente não teria proteína, né? Porque para montar proteína eu preciso de aminoácido. A gente, né, não teria vida, pelo menos como nós conhecemos, tá? Porque até na estrutura de um vírus, que são seres mais simples, a gente tem ali o quê? Um capsídeo proteico, que tem proteína, tá? Então, nós temos aí, quem fixa nitrogênio, o único ser vivo capaz de fixar biologicamente nitrogênio, são bactérias. Quem faz essa fixação do nitrogênio insolúvel, que é o nitrogênio gás, em amônia, são bactérias fixadoras. E existem bactérias que vão converter amônia até nitrato. Esse processo de conversão de amônia até nitrato, esse processo é denominado de nitrificação. Mas se é um ciclo, o nitrogênio precisa voltar para a atmosfera. E o retorno desse nitrogênio para a atmosfera nós chamamos de desnitrificação. Então veja, como que eu chamo a fixação do nitrogênio? Fixação biológica, porque é feita por bactérias. Como que eu chamo a conversão de amônia até nitrato? Eu chamo de nitrificação. Como que eu chamo o retorno desse nitrogênio para o nitrogênio gasoso? Eu chamo de desnitrificação. Mas onde entra a vida aqui, né? A vida, ela vai entrar, né? Porque você tem aqui a nitrificação dividida em duas partes. A nitrificação tem amônia a nitrito, nitrito a nitrato. A conversão de amônia até nitrito, nós denominamos de nitrosação. A conversão de nitrito até nitrato, nós denominamos de nitratação. Então, vamos lá. Professor, se na questão não tiver a nitrificação, vamos supor que ele fale conversão de amônia a nitrito. Sendo bem específico, amônia até nitrito
eu denomino de nitrosação. Essas bactérias, que são chamadas de nitrossomonas, elas são bactérias nitrificantes também, né? Porque elas estão dentro do processo de nitrificação. A conversão de nitrito até nitrato, quem faz são bactérias nitrificantes, bactérias do gênero Nitrobacter. Mas se eu for bem específico, é chamado de nitratação. Então veja que a nitrosação mais a nitratação compõe o que você denomina de nitrificação. Então, tanto as nitrossomonas quanto as nitrobacter, que são bactérias que fazem nitrosação e nitratação, respectivamente, né? Nitrossomonas e nitrobacter, essas bactérias são bactérias também chamadas de nitrificantes. Bactérias nitrificantes. E aí, a devolução desse nitrogênio para a atmosfera é feita por bactérias do gênero Pseudomonas, num processo denominado de desnitrificação. Mas vamos lá, gente. Como que entra a vida? Quem vai absorver o nitrogênio são plantas. As plantas absorvem esse nitrogênio. E essas plantas, se elas forem leguminosas, melhor ainda, porque as leguminosas, elas se associam a bactérias que vão fazer um mutualismo e formar nódulos que vão ajudar na fixação de nitrogênio. Então, existem bactérias do gênero Rhizobium que se associam às raízes de plantas num processo denominado de mutualismo, onde é benefício para a planta se associar com essas bactérias, porque a planta consegue fixar mais nitrogênio, já que ela também precisa. Tem DNA, tem proteína na planta também, né? E você tem o quê? A fixação desse nitrogênio a partir principalmente do nitrato. Não significa que a planta não possa absorver amônia, ela até pode. Mas amônia e nitrito são substâncias que têm um nível de toxicidade. Então, o que a planta prefere absorver é nitrato, gente. Como que eu, né, animal, consigo comer, né? E quando a gente come, a gente obtém, então, o nitrato, através da nutrição. E tem ainda um processo, gente, denominado de amonificação. Quando animais, eles urinam, né? Eles eliminam suas excretas nitrogenadas, quando esses animais sofrem decomposição, quando as plantas sofrem decomposição, isso gera amônia no solo. E a decomposição e a eliminação dessa urina, isso gera um processo, então, denominado de amonificação, que nada mais é da formação de amônia no solo. Tá aí para vocês, ciclo do nitrogênio revisado nessa reta final, já que é um ciclo bem importante. Qual o nome das bactérias? Bactérias fixadoras. Qual é a bactéria mais importante? É a bactéria do gênero Rhizobium. Rhizobium. A Rhizobium, gente, ela é uma bactéria que ela pode estar tanto livre no solo, quanto associadas às raízes de plantas, formando aqui nódulos, grandes nódulos, né? Professor, mas a bactéria não é microscópica? Sim. Como que ela forma esses nódulos que são visíveis? Na verdade, esse nódulo, gente, ele é tipo um tumor, mas um tumor benigno para a planta, né? Onde você vai ter ali a raiz aumentando sua estrutura tecidual. Então, não é que a bactéria é gigante, mas a presença dessas bactérias ali na raiz faz com que a raiz tenha uma hipertrofia para aumentar a superfície de contato com o solo e melhorar o quê? Melhorar a fixação de nitrogênio, tá? Essas bactérias fixadoras são chamadas de bactérias do gênero Rhizobium. As bactérias que fazem nitrosação são bactérias do gênero Nitrossomonas. Estou colocando só o gênero, por isso que eu coloco SP. As bactérias que fazem a nitratação são bactérias do gênero Nitrobacter. Essas bactérias do gênero Nitrobacter fazem a nitratação. Nitrossomonas mais Nitrobacter são também chamadas de bactérias nitrificantes, né? Bactérias
nitrificantes. Ah, nitrosomonas, nitrobacter são bactérias nitrificantes. Sim. Bactérias que fazem a desnitrificação são bactérias do gênero pseudomonas. Essas bactérias pseudomonas SP, elas são bactérias... Opa, deixa eu voltar. Elas são bactérias desnitrificantes. Então, assim, se for uma segunda fase, você tem que escrever, né? Puxa vida, eu não lembro qual é o gênero das bactérias desnitrificantes. Escreva bactérias desnitrificantes. Você não é obrigado a decorar nome científico. Então, estratégia, né? De repente, ao invés de falar pseudomonas, até porque existem outros gêneros, tá, gente? Que fazem fixação, que fazem nitrosação, nitratação. Esses gêneros aqui são os principais. Então, se pode dizer, bactérias fixadoras, bactérias nitrificantes, bactérias desnitrificantes. Então, isso é uma forma de você representar essas bactérias. Outra coisa, a fixação biológica é feita por seres vivos, mas existe uma fixação físico-química. O agricultor sabe que toda vez que você tem tempestade, a tempestade gera descarga elétrica. E o agricultor, ele sabe, ele é sábio nessa parte. E ele entende que toda vez que tem tempestade, a descarga elétrica faz com que o nitrogênio, gente, reaja com água. Galera, pensa comigo. Se o nitrogênio reage com a água, você pode formar compostos nitrogenados. Essa fixação, usando a descarga elétrica, ela é denominada de fixação físico-química. Então, teve raio, teve descarga elétrica. A descarga elétrica, a energia dessa descarga elétrica é suficiente para que você tenha a reação de nitrogênio com água. Nitrogênio com água, ao reagir, forma compostos nitrogenados no solo. Beleza? Então, o que é tal fixação físico-química? É quando você tem descargas elétricas a partir de grandes tempestades. E agora a gente muda. Saímos da ecologia e ainda, né, nessa aula vamos falar um pouquinho sobre imunologia. Importante que você domine bem essa parte, né? Você sabe diferenciar o que é antígeno, o que é anticorpo? Então vamos lá. O antígeno é a substância que o corpo não conhece. O antígeno é um corpo estranho. Professor, o antígeno é vírus? Não precisa necessariamente ser o vírus inteiro. O antígeno, gente, ele é uma molécula. Por exemplo, quando você usa o RNA mensageiro do coronavírus para desenvolver uma vacina, no caso da vacina da Pfizer, o RNA mensageiro, ele não é diretamente o antígeno. Mas esse RNA mensageiro, ao ser lido pelos nossos ribossomos, nós vamos ter ali uma síntese proteica, só que o RNA mensageiro não é humano, é um RNA mensageiro viral. É possível os nossos ribossomos ler um RNA mensageiro viral? É lógico que é possível, porque o código genético é universal. Então, nesse caso, o RNA mensageiro ele não é o corpo estranho. Mas a partir desse RNA mensageiro, nós fazemos síntese proteica. E quando você produz a proteína a partir do RNA mensageiro viral, você produz uma proteína viral. E a proteína viral, aí sim ela funciona como um antígeno. Então veja, né? O que é o antígeno? É um corpo estranho, é uma substância que o teu corpo não reconhece, e aí, a partir disso, ele vai produzir anticorpos. O anticorpo, ele tem esse formatão aqui, tipo de um Y. Então, ele tem aqui, né, ali a parte que a gente chama de correntes pesadas, a parte que a gente chama de correntes leves, e ele tem aqui a região de conexão do antígeno com o anticorpo. Aqui, gente, sendo bem específico agora, a região do antígeno que se encaixa no anticorpo é chamado de epítopo. E o local de ligação a um antígeno chama-se parátopo. Então, no anticorpo, o local de ligação é denominada de
parátopo. E o que vai se ligar no parátopo? O epítopo, que é a parte do antígeno que se liga no anticorpo, tá? Lógico que esses termos, né? Epítopo, parátopo, não é muito normal que apareçam essas palavras, mas já havia aparecer, por isso que eu coloco aqui para vocês. O aluno perde uma questão que ele fala, professor, eu não lembro o que é o epítopo, eu não lembro o que é um parátopo. Então pense no anticorpo. A região do anticorpo, onde o antígeno se liga a essa região aqui, onde ele vai se ligar, isso aqui é o parátopo. Imagine agora o antígeno se ligando aqui. A região do antígeno que tem o contato com o anticorpo, essa região, veja que ele pintou aqui de vermelho só o que se liga no parátopo. Essa parte laranja não tem contato, né? Então, a parte de contato do antígeno com o anticorpo é chamado de epítopo. O Rafael trouxe uma dúvida aqui, uma pergunta, né? Então, a proteína acaba sendo produzida pelo nosso próprio corpo. No caso da vacina de RNA, perfeito, Rafael. É uma questão que pode aparecer para vocês e o erro aqui é muito fácil, né? Então, vamos lá, vamos aproveitar aqui, ó. A vacina da Pfizer, né? Pfizer. Os cientistas que desenvolveram a vacina da Pfizer estudaram o genoma do coronavírus. E eles escolheram uma parte do genoma do coronavírus que produz alguma proteína que gera uma resposta imune mais interessante, tá? Então, o que a gente recebeu na vacina da Pfizer? Nós recebemos o RNA mensageiro viral, tá? Como código genético universal, o nosso corpo reconhece esse RNA mensageiro como algo que não é estranho. Por quê? O que tem no RNA mensageiro, gente? Tem a sequência de códons, por exemplo, A, U, G, tem aqui uracila, guanina, uracila, né? Esses códigos, isso aqui faz parte do código genético universal. Quando o ribossomo vê um RNA mensageiro, o que o ribossomo vai fazer, gente? O ribossomo vai se ligar aqui, ó, e vai fazer a leitura, né? Ele consegue ler. Mas quando ele faz a leitura, a proteína que ele vai produzir a partir dessa leitura, aí não é uma proteína humana. Aí a proteína funciona, então, como antígeno. Olha o mecanismo interessante. É exatamente o que você escreveu aqui. Então, a proteína acaba sendo produzida pelo nosso próprio corpo. Sim, os nossos ribossomos vão ler o RNA mensageiro viral e vão produzir a proteína viral. O RNA mensageiro não é o antígeno. Quem é o antígeno, quem é o corpo estranho que gera a resposta imunológica, é a proteína viral que é produzida. Legal? Interessante, né? Anticorpos não destroem antígenos, mas levam à destruição do antígeno por facilitar a ação de células de defesa. Então, veja, voltamos aqui. Quando o anticorpo se liga com o antígeno, ele não mata o antígeno. Gente, o anticorpo é uma proteína. Imagine que você é o anticorpo. Você foi lá e se ligou no antígeno. O que você faz? Você não mata o antígeno. Você não destrói o antígeno. Até porque o antígeno nem sempre é o vírus inteiro. O antígeno nem sempre é uma bactéria inteira. O antígeno pode ser só uma molécula proteica. Tipo, né? Outras vacinas que usaram lá a proteína spike do coronavírus. Quando você usa a proteína spike do coronavírus, você está usando o quê? Uma proteína que o nosso corpo não conhece, né? E aí o anticorpo não vai matar uma proteína, porque a proteína nem vida tem, a proteína é uma molécula, né? Orgânica. Então o que o anticorpo faz? Gente, o anticorpo vai lá e se liga com esse antígeno. E ele consegue sinalizar para o teu sistema imunológico que ele se ligou com um corpo estranho. E aí o teu sistema imunológico, a partir de glóbulos brancos, vai ser acionado para identificar esse antígeno. Quando você identifica esse antígeno, você está produzindo células de memórias. Isso gera, então, imunidade, né? A partir desse reconhecimento de um antígeno, desse corpo estranho. Então, é importante que você entenda que anticorpo são proteínas. Anticorpo não destrói antígeno, mas eles levam
a destruição do antígeno. Quem que vai destruir? São os glóbulos brancos. A ligação do anticorpo com o antígeno facilita a ação de células de defesa. Então, é como se tivesse lá um policial, né? Só que esse policial, ele está desarmado. O que o anticorpo faz? Ele vai lá e captura, ele abraça o antígeno, né? Ele abraça o corpo estranho, o invasor, né? O bandido. E aí, se ele está desarmado, o que ele faz? Ele vai ali e segura o cara, imobiliza o cara, mas ele consegue ligar para a polícia e solicitar ajuda. Então, é isso que o anticorpo faz. Ele se liga com o antígeno e, a partir dessa ligação anticorpo-antígeno, o nosso sistema imunológico é acionado. Glóbulos brancos vão até o local, conseguem, então, ter contato com esse antígeno e produzir células de memória a partir daí, tá? E aí destrói, né? Consegue destruir esse antígeno. Tipos de imunização. Essa parte, ela é uma parte importante. O que é imunização ativa? Imunidade ativa é a resposta do hospedeiro a um antígeno. Então, quando você reage, o teu corpo reage a um antígeno, você tem uma imunidade ativa. Por exemplo, quando você toma uma vacina. O que a vacina contém? A vacina contém antígenos. Só toma cuidado com a vacina da Pfizer, né? Porque a vacina da Pfizer, ela não contém diretamente o antígeno. Ela contém um RNA mensageiro viral, que vai ser, né, lido pelos ribossomos, e aí, a partir dessa síntese proteica, a gente produz a proteína viral, que funciona como antígeno. Então, a resposta do hospedeiro ao antígeno, como que o nosso corpo reage quando você toma uma vacina? Na vacina, você recebe o antígeno. E a vacina, ela é uma imunidade ativa artificial. Agora, quando eu pego uma doença, eu entro em contato com o antígeno. E aí é um processo natural. Eu desenvolvo a doença a primeira vez. Mas na segunda vez, eu já vou ter quantidade de anticorpos suficientes para me defender. Então, lembre-se, tipos de imunização ativa. A vacina é uma imunidade ativa. As infecções envolvem uma imunidade ativa. A diferença é que a vacina é artificial e as infecções envolvem imunidade ativa natural. Por que ativa? Porque você vai produzir os anticorpos. Agora, quando você recebe os anticorpos prontos, aí o processo é passivo, gente. Se eu não produzo anticorpos, se eu já recebo esses anticorpos prontos, a imunidade é passiva. E ela pode ser artificial quando você recebe um soro. Por exemplo, na doença hemolítica do recém-nascido, quando a mãe é sensibilizada pelo primeiro filho RH positivo, até 72 horas após o parto, ela recebe um soro que vai destruir as hemácias da criança que ficaram na circulação materna. Então, uma imunidade passiva. A mãe recebe os anticorpos anti-RH de maneira passivamente. Quando eu sou picado por uma aranha, por uma cobra, eu recebo um soro. E no soro já tem os anticorpos prontos. Soro, uma imunidade passiva artificial. Mas quando na amamentação a criança recebe os anticorpos prontos a partir do colostro que está presente no leite materno, esse processo faz parte da natureza. A mãe enviar anticorpos para a criança a partir do leite materno ou via placentária envolve uma imunidade passiva natural. Receber anticorpos pela via placentária ou via leite materno é um processo de imunização passiva natural. O Iago comentou aqui, professor, os linfócitos atuam nessa resposta do corpo? Exatamente, Iago. Quando você tem, né, a questão da imunidade, eu recebi a vacina. O que tem na vacina? Tem antígeno. O que vai acontecer com esse antígeno? Ele vai fazer com que, a partir desse corpo estranho, você produza anticorpos. O anticorpo vai lá, né? E vai se ligar com esse antígeno. Quando o anticorpo vai lá e se liga com esse antígeno, aí você tem o quê? Você tem o teu sistema de defesa imune acionado, que envolve os linfócitos, né? Envolve glóbulos brancos,
como neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfócitos do tipo B, linfócitos do tipo T, né? Os macrófagos, todo esse arsenal de defesa é acionado. Tá? Os glóbulos brancos mais simples, que são os soldados de linhas de frente, como neutrófilos, que fazem fagocitose, eosinófilos, que nos defendem contra respostas alérgicas e vermes, e basófilos, que produzem histamina e heparina. E também os linfócitos T, que promovem uma resposta celular, e os linfócitos B, que se diferenciam em plasmócitos, produzindo anticorpos. Tá? Tanto o linfócito T quanto B estão associados à formação de células de memória. Uma vez que eles aprendem o que é um antígeno, eles se tornam células de memória imunológica. Por isso, importância, né, de você ter o processo de vacinação para que a gente tenha contato previamente com um tal patógeno ou partes desse patógeno. O que é um patógeno? Pato significa doença, geno, aquele que gera a doença. Então, patologia, né? A gente está falando, logos é estudo das doenças, patos, doenças, né? Então, um patógeno é aquele que causa doença. E os linfócitos estão, com certeza, envolvidos aqui, tá? Agora, eu vou trazer algo, né? A gente está chegando no final da nossa aula, mas eu peço que vocês acompanhem com bastante cuidado agora. Eventualmente, aparecem palavras que quebram as pernas dos estudantes. O aluno fala, professor, eu não sei o que é um polimorfismo genético. Eu perdi aquela questão porque eu não sabia o que era um polimorfismo genético. Os cursinhos da vida, muitas vezes eles não trazem esse tipo de informação para vocês. Por quê? Porque não dá tempo no planejamento. Eu digo isso, gente, porque eu tenho mais de 20 anos ali, né, de experiência de sala de aula, e no presencial o rendimento não é igual no online, onde a gente consegue ter um rendimento maior. Veja, né, a gente vai falar de um assunto que também envolve informações de atualidades. O que é um polimorfismo genético? São regiões do genoma com variações entre as pessoas devido às mutações. Então, poli quer dizer muito. Morfismo quer dizer forma. Genético que tem a ver com a genética. Então, polimorfismo genético são regiões do nosso genoma que a gente pode observar variações em outras pessoas devido a mutações. Tá? Então, você tem, por exemplo, no DNA, uma sequência adenina, adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, citosina. O que ele mostrou? Ele mostrou uma variação. Aqui, onde tem uma citosina, você teve aqui um polimorfismo genético. Uma região do genoma com variação devido a mutações. Ah, o que aconteceu? Trocou uma citosina por uma timina? É um polimorfismo genético. Tá? São regiões do genoma com variações entre as pessoas. Dentro do nosso genoma, dentro do nosso DNA, existem regiões tandem. O que são regiões tandem? Por que tem duas pessoas pedalando a mesma bicicleta? São regiões que se repetem. São repetições. Então, professor, eu aprendi o que é polimorfismo. Mas o que é tandem? Tandem, regiões repetidas. Eu, Giovanni, no meu genoma, eu tenho algumas regiões repetidas que são características só minhas. O Iago, o Rafael, que está aqui presente nessa aula ao vivo, vocês têm regiões tandem que são exclusivas de vocês. Repetições do teu genoma. O que é uma repetição? Uma sequência, tipo adenina, adenina, timina, timina. É uma repetição pequena. Mas tem repetições que são um pouco maiores. Sei lá, uma sequência de 100 nucleotídeos. É um pouco maior. Agora, se eu tiver uma sequência de milhares de nucleotídeos repetidos, aí também é uma região tandem. Então, quando a gente fala de região tandem, imagine o cromossomo, que nada mais é do que um DNA compactado. Você pode ter regiões tandem que são pequenas, de 1 a 9 pares de base. O BP aqui, tá, gente? É pares de base.
Para que servem os microsatélites? Essas regiões tandem pequenas. Como eu tenho as minhas regiões tandem, que são exclusivamente minhas, isso é legal para você usar em teste de DNA, teste de paternidade. Porque se eu tenho minhas regiões tandem, que são exclusiva minha, o meu filho vai herdar essas regiões tandem. Então, eu posso comparar minhas regiões tandem com um provável filho, determinando ali uma paternidade. Então, são sequências curtas, os microsatélites, que variam bastante entre indivíduos. Se eu comparar as minhas regiões tandem com as regiões do Iago e do Rafael, elas serão bem diferentes, né? Mas também existem os mini satélites, que daí variam de 10 a 100 pares de bases. Um DNA um pouco mais longo. Isso é usado muitas vezes para desvendar crimes, identificação de criminosos. É o uso forense, na pesquisa forense. Estudos também de diversidade genética entre populações. O quanto nós somos diversos aqui no Brasil em relação a outras populações. E existem regiões com mais do que 100 pares de bases. São regiões tandem que se repetem e são bem longas. Isso é menos comum. É usado em genética evolutiva, lá na genética populacional. Então, quando a gente vai fazer comparações da genética de grandes populações, a gente tem a preferência por usar regiões repetidas, que são chamadas de regiões tandem, usando ali os macrosatélites, tá, gente? Então, veja, você tem aqui, né, macrosatélites, regiões longas. Então, para a gente finalizar essa nossa segunda aula, vou terminar com esse slide aqui, né? Sequências de DNA repetidas, tandem repeats, trazendo aqui, né, as regiões satélites, mini satélites e microsatélites. E nós temos repetições que são mais dispersadas. E aí eu termino com mais uma novidade para vocês. O que são transpósons? Existem genes que saltam. Por exemplo, existem genes que saltam, por exemplo, do cromossomo 2 lá para o cromossomo 5. E o que acontece com esse gene que salta do cromossomo 2 para o 5? Eles são elementos genéticos que conseguem se mover de uma parte para outra. Isso é interessante, gente, porque ele pode associar a formação de novas espécies. Quando um gene migra, ele se movimenta de um cromossomo 1 para lá o cromossomo 4, do cromossomo 2 lá para o 5, ele gera variabilidade ali. Isso não é crossover. Crossover é quando você tem o quê? Você tem a troca entre cromossomos que são iguais, que são homólogos. Agora, quando você tem genes que se movem dentro do genoma, cara, isso traz o quê? Traz possibilidade de especiação. Isso traz possibilidade, né, de novas características genéticas, tá? Então, a gente termina a nossa aula falando dos transpósons, tá? Só falando aqui, né, então, dos STRs, que são regiões tandem repeats. O teste de DNA, ele é conhecido como STR-PCR. O que é um STR? São Short Tandem Repeats. São regiões que se repetem, que são, né, quando são regiões curtas, a gente chama, né, de Short Tandem Repeats, que são usados para teste de paternidade, teste de DNA. Beleza? O Iago comenta aqui. No caso, alguma alteração no genoma, tem como identificar por região? Tem sim, Iago. Como que é possível? É possível você identificar, porque hoje nós já temos o projeto Genoma Humano escrito. Então, hoje nós sabemos exatamente onde está cada gene. Onde você consegue procurar esses tandem repeats. Então, quando a gente vai fazer um teste de DNA, não sou eu, né, visualmente, que vou procurar isso no DNA. Lá na universidade existem softwares, existe a bioinformática potente com software e hardware para você pegar um DNA
e esse software trabalhar em cima desse DNA, procurando essas short tandem repeats, né? E identificar isso no genoma, tá? Então, cada pessoa tem as suas características únicas nessas regiões chamadas de STR. Então, no vestibular, o que é o STR-PCR? Traduzindo, o STR-PCR é o famoso teste de paternidade, teste de DNA envolvendo paternidade, ou envolvendo pesquisa forense para desvendar crimes. Beleza? Iago, se tiver alguma dúvida, mande aqui para mim, fique à vontade de ligar sua câmera. E se não tiver nenhuma dúvida, a gente para por aqui hoje, falando desse assunto aí bem importante, tá? Beleza? Manda aí se tiver dúvida. Se não, bom descanso para você. Na sequência, eu mando lá daí a lista da nossa segunda semana, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço. Valeu.